E aí, galerinha, estamos de volta para mais uma aula remota, nossa 10ª aula remota, hein? Sexta-feira, dia 15 de maio de 2020, aula remota de História. Concluindo o livro 1, vamos fazer a correção da atividade de casa na página 41, que na primeira questão era para você ligar, né? A história da humanidade conta com importantes transformações. Então, essas transformações foram provocadas por alguns marcos históricos. Então, você tem que ligar o marco histórico para a transformação que ela provocou. Então, o uso do fogo provocou que transformação? Yes, alimentos cozidos. A partir do uso do fogo, as pessoas começaram a cozir os seus alimentos. Invenção da agricultura provocou o quê? Exatamente, sedentarização, porque a partir daí as pessoas se fixaram no local e produziram o seu próprio alimento. Criação da escrita provocou o quê? O registro de informações. A partir daí começou a se escrever a história, né, gente? Industrialização, rápida produção de mercadorias, exatamente. Porque com a indústria tudo ficou mais rápido, né, gente? As produções da mercadoria foram gigantescas nesse tempo aí. Então é isso. Na segunda é para marcar VOF. E aí, nômades são pessoas que possuem uma moradia fixa e não precisam se deslocar para encontrar comida. Isso é verdadeiro ou falso? Falso, muito bem. Ao contrário do domínio do fogo, a invenção da agricultura trouxe poucas mudanças para a história da humanidade. E aí isso é o quê? Falso. Claro que isso é falso, né, gente? Claro que a agricultura trouxe enormes transformações também. E depois vem, antigas civilizações criaram a escrita há cerca de 6.000 anos para facilitar o registro de diferentes tipos de informação. Com certeza, verdadeiro. A industrialização é um fenômeno que se iniciou na Inglaterra no século XVII, chegando tempos depois a outros lugares. E aí eu ouvi alguém falar, verdadeiro? Yes. Entre os exemplos das chamadas novas tecnologias, podemos indicar o computador pessoal, a internet e os aplicativos virtuais de mensagens. E aí, isso é verdadeiro? Com certeza, né, gente? E aí, na terceira, era pessoal, você tinha que dizer desses marcos históricos, qual que você mais gostou e por quê, certo? E aí, a gente vai para a página 42, onde também era pessoal, né? Você tinha que pesquisar uma importante transformação que ocorreu na sua cidade ou na região que você mora. E essa transformação pode até envolver a chegada da energia elétrica, podia ser uma pavimentação de uma rua, a construção de um grande edifício, a realização de um evento conhecido, né? A inauguração de uma praça, entre outras coisas que acontecem. E por onde que você consultou, né? Onde você teve, qual foi a fonte que você consultou essa informação. Então, muitos de vocês aí na aula ao vivo me falaram muito do coronavírus, né, gente? Que é o que está em ênfase no momento. Mas outros falaram também de pavimentação, de construções, certo? E totalmente pessoal essa página 42. Depois veio para a página 43, que também é pessoal. E encerramos a atividade na página 44, onde tem vamos relembrar. E aí era para completar as frases com as palavras. Então, um marco histórico é um evento que proporciona o que em determinado momento? Proporciona, mudança. Por sua vez, grandes marcos históricos envolvem enormes transformações na história da humanidade. Os grandes marcos históricos associam-se a descobertas, invenções ou novos tipos de comportamento, né? Na quarta, em muitas ocasiões, os grandes marcos históricos acontecem por causa da ação coletiva de diversas pessoas anônimas. Entre os grandes marcos da história, podemos citar o domínio do fogo, a invenção da agricultura, a criação da escrita,
a fundação da indústria e produção de novas tecnologia. E aí depois você vem para a autoavaliação dos capítulos, porque a gente encerrou o volume 1. E vamos para o volume 2. No volume 2, vamos abrir no capítulo 1, lógico, começa com o capítulo 1, né? Na página 2 e 3 de História, que é a matéria que a gente está estudando hoje. Então vamos lá, acompanhe comigo a leitura. Você troca um gato com dente por um pato com dente? Você troca um canguru de pijama por um urubu na cama? Você troca um leão sem dente por um dragão obediente? Você troca um ratinho de camisola por um passarinho na gaiola? E aí, isso aí é o que, gente? A gente está vendo que é justamente troca de mercadorias, né? Que é o que a gente vai ver logo em seguida, que é o comércio, como a gente está vendo aí, ó, a invenção do comércio, a troca de mercadorias. Para iniciar, o texto sugere algumas trocas engraçadas. E você, o que gostaria de trocar? Então isso é pessoal, né? Você já trocou alguma coisa com alguém? O que foi que você trocou? Em sua opinião, por que as pessoas trocam as coisas, né? A troca de produtos ou serviços feita entre as pessoas serve para quê? O seu entender. Ela atende a quê? Claro, atende a desejos e também as necessidades, né? Que a gente tem de diferentes coisas, né, gente? Releia o texto e invente uma troca engraçada que poderia ocorrer entre você e seu colega. Aí você tem uma coisa, seu colega tem outra coisa, vocês iam trocar, né? E o Jarbas deu uma troca que todo mundo riu, que ele disse que trocaria a bola furada dele por um celular, gente. E aí até comentei que ele teria que hipnotizar essa pessoa, né? Para trocar um celular por uma bola ainda furada, né, gente? Então é isso, é só para dar uma distração aqui na gente e a gente entender um pouco da troca de mercadorias. E aí a gente vem para real, o conteúdo que é na página 4. Acompanhe comigo a leitura, tá bom? Mudanças na pré-história. Na pré-história, durante um longo tempo, os seres humanos caçavam animais selvagens e coletavam frutos, raízes e outros alimentos da natureza. Conseguir alimento não era nada fácil e os primeiros povos sofriam bastante para cumprir essa tarefa. Como havia pouca comida, não sobrava quase nada para estocar em época de seca ou de frio intenso. Estocar é guardar, armazenar, reservar. Essa situação começou a se modificar com a invenção da agricultura. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, alguns povos humanos começaram a cultivar espécies de plantas para comer, como o trigo. Tempos depois, iniciaram a criação de animais, como o boi, o porco e a ovelha. Por meio da agricultura e do pastoreio dos animais, os seres humanos podiam produzir o próprio alimento. Essa importante conquista deu origem a muitas mudanças. Sim, o que é pastoreio é ato de conduzir ou vigiar o gado. A partir de então, as pessoas não precisavam mais ser nômades. A gente já sabe que nômades são aquelas pessoas que se deslocam para conseguir comida, abrigo, né, gente? Por essa razão, passaram a viver em um lugar fixo, ou seja, tornaram-se sedentários. Não precisava mais estar procurando local para a sobrevivência. Assim formavam-se as primeiras vilas e cidades. Além disso, a produção de alimentos aumentou a oferta de comida. Depois de matar a fome, essas pessoas perceberam que ainda tinha bastante comida à disposição. Dessa maneira, o excedente, que é o que é excedente, né, gente? É o que sobra, né? Era estocado, ou seja, aquilo que sobrava para períodos mais difíceis, como a época da seca e de muito frio. Uma coisa pela outra. Com o tempo, algumas pessoas tornaram-se especialistas. Isto é, muito boa em uma atividade. Por exemplo, em uma comunidade, um indivíduo começou a se destacar no plantio de ervilhas. Logo, sua casa tinha sacas e mais sacas de ervilha. Outra pessoa ficou muito boa na produção da beterraba. Por isso, ela tinha esse produto em abundância. Abundância, grande quantidade. Seu vizinho, por sua vez, criava galinhas como ninguém e quase não tinha mais espaço para o galinheiro.
No começo, essa grande quantidade de comida era estocada, mas se não fosse consumida a tempo, acabava estragando. Além disso, essas pessoas se especializaram, o trabalho também precisava de outras coisas. O homem que tinha muitas ervilhas precisava também da beterraba e de galinhas. O criador de árvores precisava dos grãos, além de ferramenta, pote, roupas, etc. Como resolver esse problema? A solução encontrada foi trocar o que elas tinham de sobra. Com o excedente dos alimentos e dos recursos, os primeiros grupos humanos passaram a trocar o que tinha de sobra. Na imagem, maçais, grupos étnicos da África fazendo a troca de produtos. Troca de produtos. Com base no que você aprendeu, faça um X no item correto. E aí a gente começou a resolver, né? A página 6. E vocês me falaram qual foi a questão correta. Só tem um xizinho correto. Qual é, gente? O que está correto? A invenção da agricultura acarretou importantes mudanças na pré-história, exatamente. E a 2, complete as frases com as palavras sugeridas. E aí na A, na pré-história, durante muito tempo, conseguir o quê? Não era nada fácil e os primeiros povos sofriam bastante nessa tarefa, conseguir alimentos, isso aí. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, alguns grupos humanos passaram a domesticar animais e a espécie de plantas para comer? Exatamente, cultivar. A C, nas antigas vilas da pré-história, algumas pessoas tornaram-se o quê? Isto é, muito boas em uma atividade. Então, qual é a palavra, gente? Especialistas, exatamente. Para não estragar o que tinha de sobra e conseguir outra coisa, os antepassados dos humanos resolveram fazer o quê? Trocar o que tinham, não é isso? Então, aí na terceira, para explicar o que significa nômade, e a gente já sabe que nômade é um indivíduo que não possui moradia fixa, né? Ele se desloca ao longo de sua vida, geralmente em busca de alimentos ou então de abrigo. E na quarta era para explicar o que é sedentário. É justamente o contrário do nômade. É o indivíduo que possui uma moradia fixa. Ou seja, ele não se desloca em busca de alimento e nem de abrigo, porque ele já encontrou. E aí na página 7, é para você fazer em casa, uma diversãozinha, né? E vamos para a página 8, onde tem mais uma leiturazinha, tá bom, gente? Nasce o comércio. A troca de diferentes produtos na pré-história deu origem a uma atividade muito importante para a humanidade, que é o comércio. Em geral, as pessoas participam do comércio porque possuem alguma coisa sobrando e desejam outra que ainda não têm. As formas mais antigas de comércio constituíram-se na África e na Ásia milênios atrás. Como visto, as primeiras trocas comerciais aconteciam nas vilas e cidades. As pessoas de uma mesma comunidade trocavam objetos variados. Mais tarde, essas trocas passaram a envolver também serviços, como construção de casas, conserto de roupas, a cura para uma doença, etc. Com o tempo, o comércio passou a envolver mais pessoas, cidades e religiões. Alguns indivíduos se tornaram especialistas em facilitar essas trocas. Nasciam os primeiros comerciantes da história. Eles podiam viajar ao longo do tempo, atravessando desertos, montanhas, rios e outros lugares. O aumento do comércio trouxe muitas facilidades, mas também criou um novo problema. Como trocar uma grande quantidade de produtos com diferentes tamanhos, componentes e utilidades? Tente imaginar duas pessoas se esforçando para responder estas perguntas. Quantos grãos de trigo devo trocar por 20 bois? Quantas cenouras uma pessoa deve receber para construir uma casa? Como trocar um barco imenso por galinhas? E as formas mais antigas de comércio constituíam-se nas África e na Ásia. Com o tempo, mais pessoas, lugares e produtos foram envolvidos nessas trocas comerciais. Nessa imagem, a gente vê o antigo mercado do Oriente. E aí vamos para a parte da criação do dinheiro, que é justamente o porquê de tanta pergunta, né, gente? Para facilitar as trocas comerciais, produtos e serviços passaram a ter um valor. Para medir esse valor, foi inventado o que conhecemos como dinheiro. Diversos objetos foram usados como dinheiro. Em região próxima ao mar, foram usadas conchas.
No interior da África foi a vez das presas do elefante, coitadinho dos elefantes. Já na América, até o chocolate foi usado para isso. No século 7 a.C., em um território da atual Turquia, as primeiras moedas de metal foram utilizadas como dinheiro. Com o tempo, outros povos copiaram essa ideia, o que explica esse sucesso. As moedas em metal são resistentes. O que é resistente? Que são de difícil, né, de grande durabilidade, difícil de quebrar. Fácil de transportar e podem ser guardadas em vários lugares. Mais de 1000 anos depois, os chineses inventaram a cédula de papel para comprar e vender produtos. Hoje em dia também é possível fazer compras com cartões, pulseiras eletrônicas, aplicativos de celulares. Podemos até usar moedas virtuais, isto é, que existe apenas no mundo dos computadores. Mesmo com tantas mudanças, a função principal do comércio não se modificou. Trocar uma coisa pela outra é a função do comércio. E aí a gente vê aqui, ó, essa imagenzinha, né, as moedas. A gente vê que o dinheiro foi inventado para facilitar trocas comerciais. Entre os objetos utilizados para essa atividade estão as moedas de metais, que se destacaram em razão da sua resistência e praticidade. E aí você vai para a página 10, divirta-se fazendo arte também, certo, gente? E interpretando também na página 11, e aí vai até a página 13, tarefinha de casa, que a gente vai corrigir essas questões quando a gente voltar na próxima aula. Então, a gente fica por aqui por hoje, até a nossa próxima semana de aula remota.